Olha aqui, presta atenção numa coisa. O seu problema não é foco, falta de honestidade. Existe uma coisa que a sua mente faz tão bem que você nem percebe. Ela pega o teu medo e veste com roupa de estratégia e te entrega de volta como se fosse sabedoria. E você aceita todo dia. Hoje, a gente vai abrir isso e vai doer um pouco. O disfarce mais inteligente do mundo. Você conhece alguém que está sempre se preparando, sempre pesquisando, organizando, quase começando? Talvez esse alguém seja você, para falar a verdade. E tem um nome para isso. Não é dedicação, não é perfeccionismo. É evasão com vocabulário sofisticado. Sua mente descobriu algo muito cedo na sua vida. Agir é arriscado. Pensar não é. Então ela criou um acordo silencioso com você. Se você ficar pensando, eu te protejo da vergonha de tentar e falhar. E você assinou esse contrato sem nem ler. Isso aparece em todo lugar. O cara que leva 6 meses escolhendo qual curso fazer antes de se inscrever. A menina que pesquisa receitas todo domingo, mas nunca cozinha nada diferente. Você que tá aqui assistindo esse vídeo agora, em vez de fazer aquela coisa que você sabe que precisa fazer. Não é falta de tempo, não é falta de recurso, é a sua cabeça te mantendo no lugar mais seguro que existe. O lugar onde você ainda não falhou porque não tentou. E aqui tá a parte que ninguém te fala. Isso não te faz fraco, muito pelo contrário, na verdade, te faz humano. O problema é quando você chama isso de cautela, quando você chama isso de planejamento, porque aí você para de enxergar o que realmente está acontecendo. E o tempo passa. E o tempo não vai esperar você terminar de pensar. A ilusão que parece mais real que a realidade. Tem um feeling muito específico que você provavelmente conhece. É quando você tá com tudo sob o controle. Quando o plano tá claro, a lista tá feita, a estratégia tá montada. Sabe essa sensação? Ela é mentira. Não no sentido dramático, no sentido literal mesmo. É mentira. A sua cabeça cria a sensação de progresso sem exigir nenhum progresso real. É um atalho neurológico. Você se sente produtivo por ter pensado sobre algo. O cérebro libera aquela descarga de satisfação. Mesma descarga de quando você faz de verdade. Só que você não fez nada. E é por isso que você se sente tão cansado depois de um dia onde não fez praticamente nada. Você ficou horas dentro da sua própria cabeça, gerenciando cenários que nunca vão existir, resolvendo problemas que ainda não aconteceram, tomando decisões que nunca vão sair do papel. Sua mente não diferencia isso de trabalho real, ela fica exausta do mesmo jeito. Só que no final do dia, o projeto continua igual, a conversa continua adiada, a mudança continua no rascunho. Aí vem a promessa, e aí vem a culpa, vem a promessa de amanhã, e aí o ciclo recomeça. Olha o quanto isso se repete na vida moderna. Você salva no Instagram uma receita que nunca vai fazer, salva vídeos de produtividade que nunca vai assistir, cria pasta no Notion para um projeto que nunca vai sair do papel. Cada ação dessas dá aquela sensação micro de eu tô cuidando disso, eu tô resolvendo, eu tô caminhando, mas você não tá. Você tá colecionando a intenção de cuidar. E de boa intenção, irmão, o inferno tá cheio. E existe uma diferença absurda entre as duas coisas. Então deixa eu te perguntar, quem tá pilotando você? Porque aqui vem um ponto que vai ser difícil de engolir. Você toma decisões emocionais e depois passa os próximos 5 minutos inventando uma razão lógica para elas. Isso não é opinião minha, isso é neurociência básica. Primeiro o sistema límbico dispara, emoção, impulso, reação. Depois, córtex pré-frontal ali entra em cena para explicar o que já aconteceu. Em outras palavras, a sua mente racional é o advogado de defesa, não o juiz. Sua mente racional não decide nada, ela justifica. Muito provavelmente você já fez isso, mandou aquela mensagem puto da vida para aquela pessoa e depois disse que precisava ser honesto. Gastou um dinheiro que não tinha e depois disse que era investimento. Evitou uma conversa importante e depois disse que não era o momento certo. Não era honestidade, não era investimento, não era timing, era emoção disfarçada de argumento. Era um impulso fantasiado de lógica. E quem estava pilotando, seu ego. Mas aqui tá o detalhe que muda tudo. A maioria dos vídeos nesse ponto vai te dizer para você matar o seu ego, para suprimir o seu impulso, para controlar suas emoções. Isso não funciona. Você não pode matar o seu ego. Você não pode eliminar o impulso. Eles fazem parte do sistema. O que você pode fazer é parar de confundir a voz deles com a sua voz. O ego, ele fala alto, ele parece urgente. O ego, ele parece você. Mas quando ele fala, a pergunta não é o que eu quero. A pergunta é o que eu precisaria estar sentindo para querer isso agora. Essa pergunta de 2 segundos muda tudo, porque ela cria distância. E a distância é onde a decisão real mora. O
barulho que você chama de pensar. Olha, testa uma coisa agora. Pausa o vídeo e fica 10 segundos sem pensar em absolutamente nada. E aí, conseguiu? Eu acho que não. Provavelmente tu nem tentou. E não é fraqueza tua. É o resultado de anos vivendo dentro de uma máquina projetada para nunca te deixar em silêncio. Cada notificação é um pequeno sinal dizendo, olha, presta atenção aqui. Cada scroll é um convite para mais um pensamento entrar. Cada vídeo, post, story, áudio no WhatsApp é um ruído a mais. Sua cabeça hoje é uma rádio que nunca desliga, com um programa ruim tocando em loop. Tem uma diferença entre pensar e ruminar. Pensar resolve, ruminar rodopia. Pensar avança, ruminar volta para o mesmo ponto, disfarçado de perspectiva diferente. A maioria das pessoas passam horas ruminando, achando que está refletindo. Você já ficou 2 horas pensando num problema e no final ficou mais confuso do que no começo? Isso não é profundidade. Isso é sua mente em loop, sem saída, sem conclusão, sem ação. O silêncio não é a ausência de pensamento, é a condição mínima para você ouvir o pensamento que importa. Quando você para de alimentar o barulho, algo curioso acontece. A resposta que você estava procrastinando há semanas aparece em 3 minutos. Não porque era difícil, mas porque você nunca ficou quieto o suficiente para ouvi-la. A dor que você está desperdiçando. Agora eu vou falar uma coisa que ninguém quer ouvir. Você está sofrendo do jeito errado. Não é que você não sofre, você sofre e muito. Você sofre quando ela ou ele não te responde. Você sofre quando o algoritmo ignora. Você sofre quando o plano não sai como você queria. Você sofre comparando, esperando, antecipando, temendo. Esse sofrimento todo, ele não te ensina nada, porque é a dor errada. Existe dor que te consome e existe dor que te constrói. A dor que te consome é a que vem de fora. Depende de outra pessoa, de outra situação, de outro resultado. Você não controla e por isso ela te consome, ela drena. A dor que te constrói é diferente. Ela vem de dentro. É a dor de fazer algo difícil que você escolheu fazer. Treinar quando não quer, falar quando dói, errar na frente de alguém, começar de novo depois de falhar. Essa dor você controla e por isso ela acumula. Mas também tem outro efeito que ninguém te conta. Quando você passa pela dor certa, as outras dores encolhem. Aquela ansiedade sobre o que fulano pensa de você desaparece depois de uma semana fazendo algo que realmente assusta. Aquele peso de não estar evoluindo some quando você para de pensar em evoluir e começa a errar tentando acertar. A dor certa, ela não resolve os seus problemas. Ela te torna o tipo de pessoa que para de criar problemas à toa. Sem plano B, sem desculpa. Tem uma coisa que as pessoas que realmente realizaram algo grande têm em comum. Não é talento, não é sorte, não é nem disciplina no sentido que você pensa. É que elas não tinham saída. É que elas não tinham uma saída de emergência. Não no sentido de não ter opções, no sentido de não ter deixado a opção de desistir parecer razoável. Quando você mantém o plano B acessível, seu cérebro nunca entra de verdade no plano A. Inconscientemente, automaticamente, sem você perceber, você tá sempre com o pé pra fora. Olha como isso parece na prática. Você começa uma coisa nova, mas não fala pra ninguém. Só pra não dar pressão. Você experimenta algo novo, mas não se compromete de verdade pra não se frustrar se não der certo. Você tenta, mas mantém aquela outra possibilidade aberta só por precaução. E sabe o que acontece? Você nunca descobre o que é capaz de fazer quando não tem saída. Porque você nunca ficou sem saída. A intensidade real de que você é capaz só aparece quando o conforto acaba. Não tô dizendo pra você queimar pontes à toa. Eu tô dizendo que a parte de você que vai mais longe só acorda quando percebe que não pode mais voltar. É um mecanismo antigo, é humano. E você vai continuar subestimando que consegue enquanto mantiver a rede de segurança emocional abaixo de qualquer escolha importante. Olha, junta tudo isso, você tem uma mente que usa o pensamento para te proteger da ação. Você tem um ego que inventa lógica para decisões que já tomou emocionalmente. Você tem uma rotina de ruído que nunca te deixa quieto o suficiente para pensar de verdade. Você sofre do jeito que não acumula e você mantém saídas abertas que garantem que você nunca entre de verdade em lugar nenhum. E aí você se pergunta por que sente que a vida tá passando, mas você tá parado. Não é mistério, é arquitetura. Você construiu por peça uma existência projetada para parecer movimento sem exigir uma transformação real. E aqui tá o mais pesado, você sabe disso. No fundo, você já sabia disso antes de começar esse vídeo. Porque a pessoa que tá procrastinando não é ignorante sobre o que tá fazendo, ela sabe. Ela só encontrou o jeito de não olhar diretamente para isso. E agora você tá olhando. A pergunta não é como eu mudo. A pergunta é o que eu tô protegendo ao não mudar. Responde isso com honestidade, sem vocabulário bonito, sem justificativa pronta. O que você tem medo de descobrir sobre você se tentar de verdade? Olha, você não vai sair desse vídeo transformado. Transformação ela não funciona assim, não é um insight que muda a vida. É repetição de escolhas diferentes. Mas existe uma que você pode fazer agora. Uma coisa pequena que você tem adiado, que não precisa de uma
pesquisa, mais preparo, mais condição perfeita. Você sabe qual é. Você sabia antes de eu falar. A questão nunca foi saber. A questão é parar de usar a cabeça como esconderijo. Porque no final, a sua vida não vai ser julgada pelo tamanho dos seus planos. Vai ser julgada pelo que você fez com o tempo que tinha. E o tempo não para enquanto você decide se tá pronto ou não. Mas enfim, é só um papo. Abraça-se.